Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução do livro de Atos. Chegamos agora ao capítulo 4. Então, vamos ler versos 32 a 37. Ora, era o coração e a alma da multidão dos que tinham crido. Aliás, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era só dele, mas todas as coisas lhes eram comuns. Abre parênteses. Também os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder. Fecha aspas, fecha parênteses. Sim, sobre todos eles havia abundante graça, porque não existia entre eles nenhum necessitado. Todos os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o valor das coisas vendidas e o colocavam aos pés dos apóstolos. Aquilo era distribuído a cada um segundo a sua necessidade. Aí José, um levita natural de Chipre, que os apóstolos chamaram de Barnabé, que é traduzido filho de encorajamento, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Quem tinha coisa para vender, vendia para comprar comida para todo mundo, porque tinha muita gente de outros lugares. E esse pessoal de outros lugares não tinham como contribuir. Provavelmente o pouco dinheiro que haviam trazido para a viagem já havia acabado fazia tempo. Então, quem estava sustentando a turma era o pessoal local. Verso 33. Quando fala aqui que o pessoal seguia, os apóstolos seguiam testemunhando a ressurreição com grande poder, certamente eram os sinais e prodígios que diz aqui que eles pediram lá no verso 30 e certamente Deus deu. Vamos ver isso também no capítulo 5, verso 12, mais embaixo. Tudo realizado no nome do Senhor Jesus ressurreto. Aliás, que levanta uma observação. Se Jesus ainda estivesse morto, o que ele poderia fazer? Então, o fato de estar acontecendo milagres em nome de Jesus, porque ele, de fato, estava vivo. 2 mais 2 são 4. É curioso que José recebe menção nominal, porque diz aqui que várias pessoas estavam vendendo. Todos que possuíam, verso 34, todos que possuíam terras e casas vendiam, trazendo o valor, as coisas e tal, colocavam as pedras do texto, e aquilo era usado para comprar assim, a comida para todo mundo. Aí, temos no verso 36, José, levita, natural de Chipre, que os apóstolos deram o nome Barnabé, encorajamento. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou. Agora, é curioso, porque muitas pessoas estavam fazendo isso, e por que só José recebe menção? Por que Lucas fez isso? Não sabemos. Talvez porque esse tal de Barnabé iria ser um participante importante mais tarde. Talvez por isso. O fato é que não sabemos. Agora, no capítulo 5, chegamos a um caso curioso, que, aliás, deveria meter medo em uns e outros. Capítulo 5, versos 1 a 6, o caso de Ananias e Safira. Ora, um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço para si, em conivência com sua mulher, e, levando o restante, o depositou aos pés dos apóstolos. Aí Pedro disse: Ananias, com base em que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo e reteres para si parte do preço da propriedade?
enquanto mantida não era tua, e uma vez vendida o preço não estava em teu poder, como é que concebeste tal ideia no teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu e expirou. Abre parênteses. Grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. Fecha parênteses. Aí os moços se levantaram, o embrulharam e o levaram para fora e o enterraram. O problema não foi Ananias trazer só uma parte. O problema foi que ele trouxe a parte fingindo que era o preço total. Ele mentiu. Se ele tivesse trazido a metade, dizia, isso aqui é a metade, tudo na santa paz. Como Pedro disse, ele nem tinha de trazer nada. Ele não tinha obrigação de trazer nada. Trazendo 50%, está aqui 50%. Mas não, ele fingiu que fosse todo. Aí ele mentiu, aí foi cobrado. Agora, eu quero voltar ao verso 3 antes de prosseguir, que a sua Bíblia diz aqui, provavelmente, por que encheu Satanás o teu coração? Só que eu traduzi de forma com base em quê, porque o texto grego, de fato, não diz por quê, diz outra coisa, diz com base em quê. Porque a questão aqui é meramente por que não é adequado. Por que não? Porque Satanás não precisa de desculpa para nos atacar. Mas ao perguntar com base em que, Pedro estava dizendo que Ananias deu entrada a Satanás. Aliás, o que não é uma boa ideia. Então, que tipo de coisa dá entrada a Satanás? Uma das maneiras é acalentar a atitude contrária à vontade e ao caráter de Deus. Mentir também é coisa que o Espírito Santo nunca vai tolerar. Toda mentira é de Satanás. Jesus mesmo disse lá em João 8,44 que Satanás é o pai do mentir. Toda mentira é dele. Então, aqui, Ananias mentiu. Por que ele mentiu? Porque ele deu entrada a Satanás. E Pedro diz, porque encheu Satanás do teu coração. Quer dizer, com base em quê? Fatalmente, Ananias tinha dado abertura, brecha. Agora, que a resposta foi fulminante e assim na hora, convenhamos, e se isso acontecesse hoje, hein? Será que não iria esvaziar nossas igrejas? Rapaz, não estamos acostumados com esse tipo de severidade. Agora, aparentemente, você vê a partir aqui do verso 6, os moços meramente embrulharam, levaram e enterraram. Pelo jeito, naquele tempo, não era preciso chamar um médico legista. Não precisava de passar pela lei para provar que não havia sido um crime nem nada. Meramente levaram e enterraram. Mesma coisa que a mulher, quer dizer, sem cerimônia, sem lamentação. Será que esse casal não tinha sequer nem família? É curioso. A situação é curiosa. Mas vamos então prosseguir aqui, pegar o caso da mulher, Safira, versos 7 a 11. Então, após o intervalo de umas 3 horas, entrou também a mulher dele, não sabendo o que tinha acontecido. Aí Pedro dirigiu-se a ela. Dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Então ela disse, sim, portanto. Aí Pedro disse a ela, como é que vocês entraram em acordo para provocar o Espírito do Senhor? Ora, os pés dos que enterraram o teu marido estão à porta e te levarão para fora a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Aí os moços entraram e a encontraram morta. E levando-o para fora, a enterraram ao lado de seu marido. E veio grande temor sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram
estas coisas. Pode acreditar que sim. 3 horas depois, quer dizer, aparentemente, provavelmente a mulher estava querendo saber por que o marido não tinha voltado em casa. Então, ela veio, imagino eu, para achar o marido, sem saber de nada. Está aqui, diz aqui, não estava sabendo ela de nada. Aí Pedro, o valor da propriedade foi tanto, quer dizer, aí, obviamente, Ananias havia mentido. Ele havia dado a cifra como se fosse o preço inteiro. Então, isso que Pedro está perguntando. E aí? Foi mesmo esse o valor? E ela, sim. Aí Pedro, como é que vocês entraram em acordo? Aí caiu. Ela foi enterrada ao lado do marido. Nada como permanecer juntos, hein? Desculpe a brincadeira. Agora que todo mundo ficou assombrado, pode saber que sim. E se esse tipo de coisa começasse a acontecer nas nossas igrejas hoje? Ai, ai. Bom, vamos prosseguindo, verso 12 a 16. Ora, muitos sinais e prodígios estavam acontecendo entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos no pórtico de Salomão com um só propósito. Já dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, ao passo que o povo os exaltava. Cada vez mais crentes eram acrescentados ao Senhor, multidões, tanto de homens como de mulheres. Tanto assim que ficavam levando os doentes às ruas e os colocavam sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra pudesse atingir alguns deles. Além disso, multidões das cidades circunvizinhas afluíam a Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quando diz que com um só propósito, verso 12, entendo que isso estava dizendo respeito principalmente aos apóstolos, parece que eles estavam presidindo, digamos, no pórtico de Salomão, lá no templo. Lá tinha bastante espaço. Agora, pelos sinais e prodígios, pela autoridade, coisa e tal, mas ninguém estava fingindo ser apóstolo. Verso 13, ninguém ousava juntar-se a eles. Quer dizer, os 11 tinham um prestígio, uma estatura que os distinguia. Ninguém estava fingindo. Hoje em dia, no nosso Brasil, não falta falsos apóstolos. Dizem que tem, sei lá, milhares. Naquele tempo, não. Ninguém fingia ser apóstolo. Mas que multidões se acrescentando ao Senhor, à igreja. Veja que diz aqui tanto homens como mulheres. Depois do dia de Pentecostes, encontramos essa expressão, repetidas vezes, tanto homens como mulheres. A participação de mulheres na igreja começou a ser declarada abertamente. Dentro do judaísmo, mulher não tinha muita vez, mas na igreja, diz aqui, quer dizer, homens e mulheres, são mulheres. Agora tem funções diferentes, mas que as mulheres participam está claramente declarado. Agora, sinceramente, a sombra, acho que nem Jesus usava a sombra. Mas, pelo jeito, a própria sombra de Pedro fazia diferença, curava. Então, lá atrás, assim, naquele café na praia, quando o Senhor Jesus reintegrou Pedro, restaurou Pedro, olha, ele restaurou assim com sobra, foi para valer. Eu entendo que talvez essa coisa de curar até com a sombra seria uma das coisas maiores que Jesus falou em João 14, verso 12. Nós não temos registro que o próprio Jesus tenha utilizado a sombra.
Contudo, aquilo foi só durante um tempo. Aquilo não foi a vida toda. Como também em outros momentos, Paulo em Éfeso, o pessoal mandava assim, trazia pedaços de pano, assim, lenço e tal, e Paulo tocava e levando de volta o pano, então a pessoa, mas isso foi só uma vez, foi dentro de um período pequeno tempo, não era constante. Aqui também não era constante, foi só naquele momento lá em Jerusalém. E aparentemente ficavam revezando. Porque diz aqui, verso 16, multidões das cidades circunvizinhas vinham afluindo. Então tinha os que haviam sido curados, fatalmente tinha que dar lugar, espaço para os que vinham chegando, que também pudessem ser curados, como também libertos dos espíritos malignos. Diz aqui que todos, isso vai lembrar exatamente o Senhor Jesus. Nunca ninguém que pediu para ele ser curado foi rejeitado, curou a todos. Aqui também, mas também foi durante um tempinho. Não foi o tempo inteiro, e não foi sempre, em todos os lugares. Contudo e no entanto, como não seria bom se os nossos missionários assim transculturais, chegando pela primeira vez a uma tribo não alcançada, um povo não alcançado, como não seria bom se soubessem usar o poder de Deus dessa forma? Os milagres não iriam realmente dar valor à mensagem que estão pregando, como naquele tempo, aliás. Demonstrações visíveis e concretas do poder de Deus ajudam, será que não, a evangelização? Agora, versos 17 a 21. Então o sumo sacerdote se levantou, bem como os que estavam com ele, sendo da seita dos saduceus. Ficaram cheios de ciúme, lançaram as mãos nos apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse: Ide, e tomando posição no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, conforme ouviram, entraram no templo ao amanhecer e começaram a ensinar. Agora aquilo foi engraçado. É que aqueles apóstolos estavam roubando a cena, como se diz no teatro. E os chefões não estavam gostando, estavam com ciúme, diz aqui no verso 17. E não era à toa, não. Que aqueles apóstolos estavam mesmo roubando a cena, estavam sendo incômodos. Então, o que eles fazem? Meramente se valem da autoridade que têm e meramente lançam mãos, colocam na prisão pública, todos eles. Mas durante a noite um anjo abre as portas e os leva para fora. Ide e tal. Havemos de entender claramente que, como o templo ficava fechado de noite, não teria ninguém durante a noite no templo, então eles foram para casa para se refrescar. Mas diz aqui no verso 21, ao amanhecer, aí eles voltaram ao templo para obedecer aquilo que o anjo havia dito. De fato, começaram a ensinar outra vez o povo. Pronto, vamos agora ler. Eu cortei 21 no meio, porque começa um novo parágrafo. Agora eu vou ler a segunda metade, verso 21 a 24. Em seguida chegou, quer dizer, depois do amanhecer, em seguida chegou o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos anciãos dos filhos de Israel, e enviaram à prisão para serem trazidos. Ora, quando os guardas chegaram, não os encontraram na prisão. Então voltaram e informaram, dizendo: certamente encontramos a prisão seguramente trancada,
e os guardas em pé diante das portas. Mas quando abrimos, não encontramos ninguém lá dentro. Pronto, ao ouvirem essas palavras, o sumo sacerdote, o capitão do templo e os principais sacerdotes ficaram deveras perplexos quanto às implicações daquilo. Aqui reuniram toda a Assembleia, quer dizer, era o sinédrio inteiro. Eles iam maltratar mesmo esses apóstolos. Mandam trazer. Porque não tinha ninguém. Agora, obviamente, o anjo que soltou eles conseguiu fazer com que os guardas não percebessem nada. Os guardas não estão sabendo de nada. Os guardas estão lá em pé, direitinhos, como se nada tivesse acontecido. A porta estava seguramente trancada, estava tudo no jeito. Só que não tinha ninguém lá dentro. Aí todo mundo fica por mais, não deu para outro, quer dizer, como entender uma coisa dessa? Então, que quanto às implicações daquilo, terminando o verso 24. Mas bem, a única explicação possível era uma intervenção sobrenatural. Será que não? Os guardas ali, porta trancada, ninguém lá dentro. Como é que você explica isso? Só uma intervenção sobrenatural. Só que, como alguém já diz, o pior dos cegos é aquele que se recusa a ver. E esse pessoal estava cego mesmo, não queriam entender, não queriam ver. Aí, então, enquanto eles estão querendo analisar, vamos ler o que acontece agora, versos 25 a 28. Foi aí que alguém chegou para lhes informar. Eis que os homens que puseste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os trazido, os colocaram diante do sinédrio. Aí o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos proibimos terminantemente de ensinar nesse nome? No entanto, encheste Jerusalém com o vosso ensino, e tencionais lançar sobre nós o sangue desse homem. O pessoal tinha que ser mansinho. Trouxeram sem violência, com medo de ser apedrejado. Aí o sumo que os burros verdadeiros me perdoem, mas que esse homem era burro, será que não era? O sacerdote, nós não proibimos terminantemente vocês de ensinar. Ele não está entendendo, não está querendo entender. No entanto, encheste Jerusalém com o vosso ensino. Atenção, tencionais lançar sobre nós o sangue desse homem. Ora, paciência. Ele mesmo, com os outros, havia dito que o sangue dele fique sobre nós e sobre nossos filhos. Não. Não é que também uma boa memória nem sempre é uma coisa conveniente. Mas neste caso, esse sacerdote estava sendo perverso. Pensando melhor, como ele já tinha incorrido no pecado sem perdão, ele estava debaixo de controle satânico. Tencionais lançar sobre nós a culpa. Ah, sim. Agora, não bastando, não é que os apóstolos vão piorar a situação. 29 a 32. Por hoje, então, vou deixar esses 29 e 32 até a próxima vez, se Deus permitir.